Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês estejam. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Marcela Trindade, eu sou engenheira e gerente de negócios da Opolar Sea Technologies para a América Latina, e hoje eu tenho o prazer de moderar essa sessão, onde 2 pesquisadores do CEPEL, que é o Centro de Pesquisas Elétricas da Eletrobras, irão apresentar projetos muito interessantes desenvolvidos para o setor elétrico aqui no Brasil. Excepcionalmente, como vocês já perceberam, nós faremos essa sessão em português, mas a versão gravada será disponibilizada com legendas em inglês, junto aos registros do RP21. Assim, os interessados do mundo todo vão poder se beneficiar do conteúdo exposto aqui muito em breve. Então, just to register, the session is exceptionally presented in Portuguese, but the recorded version will have subtitles in English. It will be added later on, so everyone can take the benefit of the content that will be shared throughout this presentation very soon. Bem, a primeira apresentação, intitulada Simulação de Eletrônica de Potência usando HyperSim para demonstrar os benefícios de algoritmos PMUs mais rápidos, vai ser apresentada pelo pesquisador Dr. José Eduardo Alves Júnior, que tem graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, em 86, 91 e 99, respectivamente, pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor associado da Universidade Federal Fluminense e, desde 95, trabalha no CEPEL, aqui no Brasil, estando à frente do Lab PMU, que é o Laboratório de Sincrofasores, dedicado ao estudo de sincrofasores e testes de unidades de medição fasorial, as famosas PMUs. Seus principais interesses são medição para automação e registradores contínuos de forma de onda. A segunda apresentação, que vai ser em seguida, vai falar sobre a bancada multiterminal Power Hardware in the Loop, do Laboratório de Redes Elétricas do CEPEL, e quem vai falar sobre ela é o pesquisador Dr. Oscar Solano Rueda, que teve o título de engenheiro eletricista em 2011 pela Universidade Industrial de Santander, e os títulos de mestre e doutor, em 2014 e 2019, em engenharia elétrica pela UFRJ também, ambos na área de eletrônica de potência. Desde 2014, o Oscar é pesquisador no CEPEL, e suas áreas de atuação são simulação digital em tempo real, ensaios hardware in the loop, modelagem e controle de conversores eletrônicos de eletrônica de potência, microredes híbridas e redes elétricas inteligentes. Ele participa também de uma comissão de estudos da EBNT para definição de normas no campo de sistemas de conversão fotovoltaica de energia solar. Antes de passar, então, o controle da apresentação para o José Eduardo, eu queria lembrar a todos que nós temos um espaço dedicado para que vocês digitem suas perguntas, levantem suas dúvidas, façam comentários. Isso pode ser feito preferencialmente no menu Q&A, que tem embaixo aí da tela, ou também no chat. Em qualquer das opções, eu vou fazer com que as perguntas cheguem aos apresentadores, para que no final a gente possa abrir o espaço para um debate. Vocês podem iniciar suas perguntas no momento que desejarem. A sessão tem um slot aí de 1 hora, assim eu acredito que a gente vai ter bastante tempo para conversar. Aproveitem, Zé, então, fique à vontade aí para compartilhar a sua tela. Eu acho que eu tenho que interromper o meu compartilhamento para você poder compartilhar. Vamos ver onde está. Stop share. Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela, então. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Eduardo, eu trabalho no CEPEL, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica da Eletrobras, e hoje eu vou fazer uma apresentação de um projeto que vimos desenvolvendo de simulação de eletrônica de potência usando o software HyperSim, visando mostrar os benefícios de algoritmos para PMUs mais rápidos. Bom, nós temos um prólogo que, para mim, serve em várias condições, em todas as condições. Quando se mede com mais qualidade, melhor será o controle e o monitoramento dos processos envolvidos, né? Isso sempre. E aqui uma pequena apresentação muito simples. O CEPEL ele se localiza no Rio de Janeiro,
Tem 2 unidades, uma na Ilha do Fundão, outra em Adrianópolis, onde o meu colega Oscar trabalha e vai apresentar um projeto de lá, de Adrianópolis. E lá na Ilha do Fundão, nós temos o laboratório Lab PMU, que possui como, talvez, equipamentos principais, um calibrador de PMUs e um simulador em tempo real da OPAL-RT. O Lab PMU ele foi concebido na década passada, e a partir desse conceito houve a instalação de vários equipamentos, e a partir daí nós começamos a desenvolver calibrações, simulações e projetos associados à medição sincrofasorial. Bom, só para dar uma primeira vista do que nós fazemos, nós desenvolvemos uma PMU a ser colocada em campo para verificação de medição sincrofasorial, de medidores sincrofasoriais. A ideia é possibilitar que a concessionária possa fazer verificação de PMUs em campo. Essa que é a ideia. E no topo da pirâmide, nós temos o laboratório, ou seja, o calibrador, fazendo avaliações de PMUs em laboratório. Pois muito bem, vamos aos conceitos. PMUs são basicamente medidores de tensão e de corrente, mas que são sincronizados. Atualmente, a tecnologia mais usada é o GPS, de forma que você possa correlacionar medições que estão em regiões distantes. Por exemplo, nós temos aí uma região A, uma região B, PMU1, PMU2, e nós podemos correlacionar essas medições visando aplicações especiais que vão ser descritas a seguir, e o mercado já possui vários exemplos, modelos, equipamentos que fazem essa função de medição fasorial. Bom, ainda com relação aos conceitos, as PMUs, o sistema de PMUs compreende os canais de instrumentação básicos, o relógio GPS, a PMU propriamente dita, os canais de comunicação, um concentrador de dados e, finalmente, as aplicações que são desenvolvidas. Bom, esse slide ele é complexo. De uma maneira bastante superficial, nós podemos avaliar as aplicações de PMUs em função da, digamos assim, granularidade, ou seja, as PMUs, em princípio, atualmente, elas se concentram mais em 60 fasores por segundo de amostragem, mas pode ser que não precise ser 60 fasores. Você pode ter aplicações que usam um fasor por segundo ou, eventualmente, um fasor por minuto, mas, de uma maneira bastante genérica, o topo, hoje em dia, é 60 fasores por segundo e, eventualmente, 120 fasores por segundo. A parte em azul são aplicações em tempo real e a parte vermelha são aplicações offline, análise pós-evento, validação de modelos. Bom, com relação às aplicações de PMUs, em função da taxa de reportagem, número de fasores, elas esbarram na máxima taxa de reportagem atual. Podemos separar em avaliação de segurança, sistemas de gerenciamento de energia, aplicações dinâmicas, mas que esbarram também em 60 fasores por segundo. E aí a ideia é o que pode ser feito mais. E aí vem o conceito do Continuous Point of Wave, que foi desenvolvido no NASP americano, em função de você ter equipamentos que possam ver dentro das formas de onda e não simplesmente fasores, e que possam ter um reporte contínuo. Quais são as características principais? Taxas altas, ou seja, medições sincronizadas, com 256 amostras mais rápidas, um registro contínuo, uma memorização dos dados por tempo suficiente, de forma a apoiar as análises, solicitações de coleta de dados, e uma alta disponibilidade de dados por meio de conectividade. Esse é o conceito desenvolvido no NASP. E quais são os benefícios principais desses tipos de equipamentos? Monitoramento e gerenciamento de condição de ativos, gerenciamento de inversores, de fontes renováveis ou não, harmônicas e qualidade de energia,
monitoramento e melhor caracterização de cargas não lineares. Então, qual é a ideia? Nós temos as PMUs, atualmente, a medição fasorial, nós temos registradores de perturbação, as PMUs têm um streaming constante. Já os registradores de perturbação foram caracterizados, foram construídos, foram projetados para trabalhar sob demanda em função de eventos, ou seja, há lacunas de dados. E quando o streaming existe algum streaming constante, esse streaming é muito lento. Então, qual é a ideia? A ideia foi propor uma PMU CPOW, ou seja, uma PMU Continuous Point of Wave, com mais amostras por ciclo, peço desculpas, aqui é mais amostras por ciclo, um armazenamento mais eficiente, um streaming mais eficiente, ou seja, uma compressão de dados mais eficiente. A ideia é incorporar algoritmos novos, um algoritmo candidato a esse algoritmo do CPOW, o Fractional Cycle DFT. A ideia é fracionar o ciclo em pedaços e tirar um fasor de cada pedaço, de forma que você consegue ter uma resposta em frequência maior na medida em que você vai dividindo o ciclo em mais pedaços. Essa que é a ideia. Isso não é um algoritmo novo, a ideia era simplesmente incorporar a PMU, um algoritmo com esse tipo de avaliação matemática. Aqui é um gráfico interessante, onde você mostra que você pode tentar reconstruir sua função usando a PMU CPOW em função da aplicação que você deseja, de forma a caracterizar o sinal da melhor maneira possível. Essa que é a ideia. O sinal vermelho seria um sinal de RDP, e o sinal azul seria o sinal da PMU CPOW. Bom, agora vamos a simulações. Nós decidimos fazer simulações em HyperSim antes de fazer simulações em tempo real. Por quê? Porque aí você pode aproveitar todo o potencial da simulação que foi desenvolvida no HyperSim para depois, de maneira muito, digamos assim, fácil e rápida, aplicar a simulação em tempo real. E aí nós temos aí um sistema que digamos assim, sintético, onde esse sistema é um multi-infeed HVDC. Há duas linhas de HVDC, a linha superior e a linha inferior, onde nessa linha superior vão ser realizados eventos tipo falha de comutação numa válvula, ou então uma falha, um curto DC no link DC do multi-infeed. Tem que dizer que no Brasil já há 3 sistemas, salvo engano, HVDC, que convergem para uma mesma região. Então, a ideia de fazer esse tipo de simulação é tentar proporcionar algum tipo de ferramenta interessante que possa depois ser usado em sistemas desse tipo. Enfim, nós fizemos falta numa válvula, na válvula 2Y, e também falta, não está aqui escrito, mas uma falta no DC do link. Isso aqui já é uma tela do HyperSim, ou seja, ele proporcionou facilidades para poder a gente realizar esses eventos de simulação. Então, nós temos aqui, houve um evento no link superior. Esse evento no link superior provocou uma falha no link inferior. Essa falha, aqui ainda não é possível ver, mas essa falha foi devido ao link de cima. Então, o vermelho provocou um defeito no azul. Agora é mais fácil de caracterizar isso, ou seja, através da medição da tensão DC no inversor superior, e aí você tem depois a falha no inversor inferior. E o tempo entre um e outro foi de cerca de 20 milissegundos. Ou seja, há uma reverberação, digamos assim, uma transmissão do defeito do link superior para o link inferior. Bom, a falha, na verdade, ela se caracteriza pelo fato de a válvula ela deveria ficar negativa para poder ela deixar de conduzir e passa a ter uma tensão positiva, mas ela não conduz mais. No caso, a falha foi justamente o fato de não haver
ela continuar conduzindo quando chega a tensão positiva. Isso é a falha na válvula 2Y do link superior. E aí a falha no link inferior, ocorrendo aproximadamente 20 milissegundos depois, ocorreu em várias válvulas, mas a primeira válvula, o problema na primeira válvula foi cerca de 20 milissegundos depois. E aqui é a caracterização mais abrangente do que aconteceu, o evento no link superior, que provocou um evento no link inferior, e você nota que há uma diferença de 20 milissegundos na queda da tensão DC entre os dois. Bom, aqui já surge uma primeira possibilidade de aplicação, que seria o que a gente chama de early warning, ou seja, já há uma possibilidade, você transmitindo essas informações para um centro de controle, o centro de controle já saber onde começou o evento. E aí a ideia da Fractional Cycle, por exemplo, PMU, é a ideia de você passar para o centro de controle já uma informação, digamos assim, já filtrada, de forma a permitir que já haja algum tipo de entendimento com relação ao que aconteceu. Então, no link superior, aqui a potência trifásica proporcionada pelas medições da PMU vermelha, L2, mostra que ela passou por zero num tempo 0,41 e pouco, e aí a tensão inferior, ou seja, o link inferior, a potência trifásica passa por zero cerca de 20 milissegundos depois. Ou seja, essa informação poderia ser passada por essa PMU mais rápida. Aqui uma comparação, isso é uma simulação parecida, mas não é exatamente aquela, mas é uma comparação entre o momento da falta, o momento que a PMU CPOW registra, e, finalmente, se você colocasse simplesmente uma PMU-P, demonstra que a PMU-P só registraria o evento cerca de 2 dezenas de milissegundos depois. Bom, nós também aplicamos faltas no elo DC superior, e aí é interessante que na falta DC não provocou a falha no link inferior, mas você possui uma caracterização de sinais devido à falta no elo DC. Então, o que acontece? Interessante que o de baixo vermelho é aquele evento, a falha de comutação, e aí a gente percebe que há um ringing, digamos assim, uma oscilação antes da passagem por zero, no caso da falta, e a gente detectou que isso é porque há harmônicos de terceira ordem nas tensões e correntes, e que são percebidas pela fractional cycle. E, no entanto, no link superior, quando há um DC fault, a tensão, a potência na fase A desce praticamente imediatamente, ou seja, poderíamos fazer algum tipo de reconhecimento de padrões em função do tipo e caracterizando o evento rapidamente para o operador, por exemplo. Ou então fazer alguma caracterização offline, mas nesse caso acredito que seja mais interessante a caracterização online rápida para identificar o que aconteceu. Finalmente, a parte de reconhecimento de harmônicos, nós avaliamos a resposta em frequência, tanto da Fractional Cycle como as PMUs tradicionais, PMU classe P e classe M, e nós identificamos que a PMU fracionária possui uma faixa de frequência muito maior do que a faixa da tradicional, proporcionando algumas facilidades, como, por exemplo, o reconhecimento de harmônicos. Então, é interessante verificar que, voltando aqui, nós temos filtros no link superior e filtros no link inferior. Ora, se nós desintonizamos um filtro, ou seja, nós retiramos, no HyperSync, nós retiramos o filtro, se eu não me engano, 11º, 13º, aparecem harmônicos naturalmente, e esses harmônicos são identificados pela Fractional Cycle PMU, ou seja, você consegue, reconstruindo o sinal produzido pela Fractional Cycle PMU, você consegue identificar o aparecimento desses harmônicos, ou seja, isso é uma outra possibilidade também. Bom,
Fechando, foi possível reproduzir situações controladas de corrente contínua em alta tensão no IPSym, e o conceito de Continuous Point of View pode ser aplicado a PMUs, visando vários benefícios, garantindo maior observabilidade. Para trabalhos futuros, nós pretendemos, finalmente, passar para a parte de simulação em tempo real, de forma a que nós possamos traduzir essas simulações offline, teóricas, em simulações online, já com equipamento real, de forma a verificar todos esses benefícios que nós estamos apresentando. E muito obrigado. É isso, eu gostaria de agradecer a todos. Estamos à disposição para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Eduardo. Eu sugiro que a gente faça em seguida agora a apresentação do Oscar, e aí, ao final, a gente junte as sessões de perguntas. Se vocês estiverem de acordo, podemos fazer assim. Oscar, você está pronto para iniciar? Sim, estou pronto. Maravilha. Então, pode compartilhar a sua tela, por favor. Tá bom. Está vendo a minha tela? Sim, perfeitamente. Tá bom. Então, a Marcela fez uma apresentação da gente. Meu nome é Oscar Solano Rueda. O único que ela não falou foi que, bom, eu sou colombiano. Eu fiz esta apresentação com texto em inglês, caso tenha alguém da plateia que fale inglês, mas vou apresentar em português. E qualquer dúvida, se tiver galera aqui da América Latina, também posso atender as respostas em espanhol. Também estou bem feliz por estar aqui, tentando mostrar um pouco do nosso trabalho lá no CPEO, no Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes. Bom, basicamente, esta apresentação, o objetivo desta apresentação vai ser bem objetiva, é de apresentar nossa bancada de Power Hardware in the Loop, que é uma bancada do tipo multiterminar, como eu vou falar daqui a pouco. Bom, para quem não conhece o CPEO é um centro de pesquisas da Eletrobras, ele tem quase 50 anos e ele é a maior instituição de pesquisa aqui da América do Sul. Nós temos duas unidades, uma unidade do Fundão, que fica na cidade universitária, no Rio, e a unidade de Adrianópolis, que é aquela que eu vou me focar nesta apresentação. Esta unidade tem três principais áreas. Tem outras áreas, mas aqui seriam as principais, são os ensaios de alta e ultra alta tensão, tanto em DC quanto AC, que pode ser feito tanto na área externa quanto na área interna, brigada. Os ensaios de alta potência e alta corrente. E o CASURA, que seria o Laboratório de Redes Elétricas Inteligentes, que é a nova infraestrutura da unidade de Adrianópolis. Bom, que tão nova é? É tão nova que ela ainda nem começou as operações, né? Hoje eu estou acompanhando o comissionamento dos painéis de alimentação de meia e nossa previsão já está tudo, as obras estão bem adiantadas, está quase pronto, né? Nossa previsão é no mês que vem dar início às operações formais do laboratório. Ele está composto por 3 áreas no momento, e ele tem um projeto considerando outras 2 áreas, porém eu não vou focar naquelas, não, vou focar apenas nas áreas atualmente existentes no laboratório, que são estas três. A bancada FIO, o Power Hardware in the Loop, minha apresentação vai se focar principalmente nela, então vou falar dela no decorrer da apresentação. Temos uma área voltada para o ensaio de componentes de potência, conversores eletrônicos de potência, principalmente considerando interfaces de DER, que seriam os recursos energéticos distribuídos. Nós somos um laboratório designado pelo Inmetro para fazer os ensaios nos sistemas fotovoltaicos conforme a portaria relativa do Inmetro e conforme a norma brasileira, né? Mas também já prestamos serviço para clientes estrangeiros atendendo os estándares internacionais. Temos também uma área de ensaio de comunicações entre dispositivos
principalmente focado na questão de interoperabilidade entre diferentes equipamentos de diversos fabricantes. E, bom, e totalizando essas três áreas, temos uma potência nominal de 300 kVA, que é uma potência bastante relevante no nosso contexto aqui brasileiro. Sabemos que, no momento, somos o laboratório com maior potência nominal para esse tipo de atividades de ensaio de conversores eletrônicos e sistemas FIO. Entretanto, como eu falei, nosso projeto é um projeto um pouco mais ambicioso, que vai depender também do desenvolvimento das pesquisas. Ele prevê uma expansão de até 2 megas em meia tensão. Então, nossos alimentadores e a parte da infraestrutura, ele já considera essa evolução para 2 megas em meia tensão. Bom, então, voltando um pouco mais no contexto. Todos nós conhecemos que, nos últimos anos, tem incrementado a penetração na rede das tecnologias de redes elétricas inteligentes, ou smart grid, dentre as quais podem ser inseridas a geração renovável, os veículos elétricos plugáveis, cargas com gerenciamento de carga, sistemas de armazenamento distribuídos, tarifas variáveis de energia que ocasionam mudanças nas curvas de carga e sistemas de comunicação. E a integração eficiente de todos esses componentes demanda novos métodos de ensaio laboratorial, uma vez que esses sistemas constituem sistemas denominados cyberfísicos, aqueles que consideram tanto equipamentos de potência quanto equipamentos de controle e de comunicações. E nós, umas primeiras etapas que a gente fez para definir esse laboratório, essa área de ensaio, foi o de realizar um levantamento do que é feito no mundo fora, quais são as infraestruturas laboratoriais utilizadas para o ensaio desse tipo de equipamentos. E esse levantamento deu como resultado estas 5 opções que estou apresentando aqui, que seria a simulação digital em tempo real, a co-simulação, os ensaios hardware in the loop do tipo controle, os ensaios power hardware in the loop e os ensaios de sistema de potência in the loop. A seguir vou descrever eles, mas como ponto em comum, eles objetivam ter uma representação mais fidedigna do sistema elétrico e, assim, permitir métodos de ensaio que acelerem a integração dos recursos energéticos distribuídos na rede. Bom, então, só falando aqui um pouco do levantamento que a gente fez, foi um trabalho que foi em conjunto com o Instituto Fraunhofer, que é um centro de pesquisa da Alemanha, e o objetivo básico foi o de identificar em diferentes regiões do mundo os principais laboratórios voltados para esta área de aplicação, seus principais componentes, linhas de pesquisa e métodos, né? De forma a definir também as características do nosso laboratório. E voltando um pouco naquela definição dos 5 métodos, novos métodos de teste, de ensaio, desculpe, simulação em tempo real seria aquela simulação na qual existe um modelo digital que está sendo executado em tempo real, mas ele não interage com ninguém. Todo modelo ele roda em tempo real. Ou pode também, com a potência computacional existente atualmente, pode rodar mais rápido que tempo real e pode ser utilizado para prototipagem rápida de componentes. A simulação consiste na junção de várias ferramentas de simulação. Isso aplica muito no caso de sistemas que considerem a parte de potência e a parte de telecomunicação. Então, existem plataformas específicas para cada uma dessas áreas, que se a solução de criar uma única plataforma acaba sendo muito trabalhosa e acaba dando resultados menos eficientes do que o fato de combinar esses dois tipos de software, de ferramentas. O Control Hardware in the Loop é uma configuração na qual o simulador em tempo real interage num laço fechado com um hardware físico. O mais comum seria um hardware de controle. Por exemplo, as PMUs que mencionava meu colega podem estar inseridas em conjunto com uma estrutura superior de controle num sistema Control Hardware in the Loop.
E o Power Hardware in the Loop já seria uma extração do conceito anterior, no qual existe intercâmbio de potência entre o modelo digital e o equipamento que está sendo ensaiado. Para isso, é necessário a existência de amplificadores de potência, que eles fazem o trabalho da interface entre os dois componentes, o componente digital e o componente de potência. Finalmente, o Power System in the Loop é uma abordagem que surgiu mais recentemente, que consiste na integração de dois ou mais dos domínios anteriores, considerando assim uma abordagem mais abrangente, né? Você poderia, por exemplo, representar uma parte do sistema no Power Hardware in the Loop, utilizar o sistema de comunicação e esse arranjo interagir com um sistema real de distribuição. Ok. Bom, nós no CPEL temos uma bancada voltada para esta aplicação, Power Hardware in the Loop, que é a bancada que eu vou descrever a seguir. Então, falando um pouquinho mais ainda teórico do conceito, consiste basicamente em emular o comportamento do sistema de potência de interesse, de tal forma que o equipamento que está sendo ensaiado, o HUT de Hardware Under Test, ele interaja com esse sistema digital, assim como ele interagiria no caso real. Então, aqui vemos que neste modo de operação, existe as referências são enviadas para um amplificador. Essas referências podem ser feitas através de sinais digitais ou através de sinais analógicos. São as duas principais abordagens utilizadas no momento. E esse amplificador ele transforma aquelas referências em variáveis elétricas que entram em contato com o equipamento sobre ensaio. O resultado dessa interação realimenta o sistema de simulação, o que cria o laço fechado. Este tem sido observado, né, do levantamento foi observado que esta abordagem faz parte de uma proposta de um workflow, para otimizar o desenvolvimento de protótipos ou otimizar também o procedimento de teste de certificação. Então, ela está inserida na seguinte sequência. Por exemplo, no caso do protótipo, a primeira etapa seria a simulação, os ensaios hardware in the loop de controle, os ensaios hardware in the loop de potência, e, neste caso, então, já estamos num ponto que não chega a ser a certificação, mas já está bem próximo dele, e pode facilitar o desenvolvimento de protótipos antes da sua implementação em campo. Bom, agora entrando no ponto especificamente da bancada existente no laboratório, ela é uma bancada múltipla, de multi-power, multi-field, ou múltipla. Por quê? Porque não existe apenas um amplificador trifásico, mas existe um conjunto de amplificadores. Assim, eu consigo, ao mesmo tempo, e na mesma modelo de simulação, ensaiar vários hardware under test, de forma a identificar as diferentes interações entre eles e a operação de sistemas secundários e terciários de controle centralizado. Então, nós temos um simulador em tempo real, OP5700, com capacidade para simular tanto sistemas sensoriais, simulação eletromagnética e simulação eletromagnética considerando modelos chaveados e conversores, o que é feito em placas FPGAs. Temos, no total, 4 amplificadores. Temos 2 amplificadores do tipo linear. Este é o amplificador com melhor resposta dinâmica existente no mercado, porém, ele, como contrapartida, ele tem uma baixa eficiência. E também temos, de modo comparativo, 2 amplificadores do tipo chaveado. Então, essa versatilidade permite criar cenários de comparação, né? Ver como as diferenças entre o tempo de resposta e exatidão entre esses 2 sistemas pode afetar a estabilidade e a exatidão da simulação fio como um todo.
E como hardware render test, aqui, como eu falei anteriormente, podem ser inseridos protótipos ou equipamentos de terceiros, mas nós faz parte da nossa bancada um conjunto de inversores programáveis, nos quais a gente configura funções especiais de controle que interagem aqui com o sistema simulado em tempo real. Então, quais são os grandes destaques aí do nosso sistema? Nós podemos, uma vez que se trata de um sistema multiprofil, nós podemos ver a interação entre os diferentes equipamentos sobre ensaio. Ver, por exemplo, se estrutura de controle do tipo Drup, por falar um exemplo, pode entrar em conflito com estrutura do tipo controle local. E, ao ter essa versatilidade de componentes, tanto amplificadores lineares como amplificadores chaveados, vale destacar que os amplificadores lineares, na nossa bancada, eles utilizam um protocolo digital para transmitir os sinais do simulador para o amplificador, sinais de controle, enquanto que os amplificadores chaveados utilizam sinais analógicos. Essa variedade de componentes faz com que a gente possa fazer análises extensivos da estabilidade da bancada fio, que é um dos principais problemas destacados na literatura desse tipo de abordagens. Bom, então, a seguir eu vou falar de forma bastante resumida as duas principais linhas de pesquisa que estamos trabalhando no momento, né? A primeira trata de funções auxiliares de suporte na rede por parte dos recursos energéticos distribuídos. Para este estudo, nós estamos utilizando um sistema benchmark do SIGRE, que é um sistema benchmark específico para a integração de recursos energéticos distribuídos, a técnica Brochure 575. E, nesse caso, é o sistema de transmissão. Nele, então, existe uma rede real de transmissão e uma fazenda eólica conectada num barramento aqui no final da linha. E qual a relevância disso? Pois bem, o ONS recentemente publicou esta nota técnica na qual evidencia a importância que eles estão enxergando para os requisitos dos recursos energéticos distribuídos de forma a diminuir os impactos no sistema interligado nacional. De conhecimento de todos aqui que quanto maior for a penetração desses recursos energéticos, requer-se padrões mais severos, mais cuidadosos, de forma que essa maior penetração não afete de forma negativa a confiabilidade do sistema elétrico. E, no nosso caso, nós estudamos este sistema utilizando uma abordagem de co-simulação, na qual a parte do sistema elétrico é modelada utilizando simulação eletromagnética, e a parte da fazenda eólica, que é uma fazenda do tipo BFIG, dupla conversão, é simulada em conversores, simulada na placa FPGA. Acho que é DFIG é MIDA, motor de indução de dupla alimentação. Ok. Bom, então, entrando um pouco na especificidade do modelo, então, como eu falei, tem uma parte do sistema modelado na CPU, utilizando o Solver Artemis, que é a solução da OpenRT para simulação de sistemas elétricos, e a parte do conversor de FIG, ela é simulada na placa FPGA. Vale destacar que dentro da própria FPGA existem dois passos de simulação, um para o conversor back-to-back, que faz parte da topologia do FIG, e o outro para o modelo do motor elétrico, do motor de indução elétrica. E o controle, ele é um controle que, neste ponto da pesquisa, não tem muita novidade, né? Um controle padrão, mas os próximos passos é justamente incluir maiores funções nesse controle. É um controle orientado no eixo, no controle da máquina, é um controle orientado pelo fluxo, pelo campo, e no conversor conectado na rede, um controle utilizando coordenadas de que ele é executado também em um dos outros núcleos do simulador.
Então, um dos núcleos, ele roda o sistema elétrico, outro núcleo do simulador roda o controle, e os pulsos de comando para o conversor, eles são enviados através das variáveis específicas do simulador RTE, que são eventos de chaveamento em tempo real, uma configuração específica do PowerT. A última ponto aqui de destaque desta configuração é como é que os diferentes componentes do sistema interagem entre eles. Pois bem, aí entra o conceito dos algoritmos de interface. Neste caso, nós estamos aplicando um dos métodos mais simples, porém com maior resultado de exatidão, que é o método de transformador ideal. Nele, em cada divisão de seus sistemas, existe uma representação de fonte de corrente e fonte de tensão, sendo que as referências para essas fontes de corrente controlada e fontes de tensão controladas são enviadas pelo correspondente componente do sistema elétrico. Então, aqui, por exemplo, dá para ver que a rede interage com a parte do conversor da rede do back-to-back através de uma interface de transformador ideal. Da mesma forma, existe uma outra interface entre esse mesmo ponto, que é o ponto OPAC, o ponto de acoplamento, com o estator do motor de indução. E, finalmente, existe outra interface entre o rotor do motor de indução e o conversor do lado do motor. Então, dessa forma que a gente conseguiu montar esse sistema de co-simulação em tempo real. Bom, e em si, qual é o objetivo desse tipo de simulações? Pois bem, se trata de comparar o desempenho do sistema, considerando padrões nos quais as formas de onda já são previamente definidas, ou a simulação específica de uma rede, na qual a gente pode identificar comportamentos, de repente, não previstos pela norma, e, de repente, menos severos dos que estavam na norma, de forma a adequar melhor esses padrões, que pode ser bem benéfico tanto para as concessionárias quanto para os fabricantes. Então, aqui, o estudo que a gente fez é um estudo de suportabilidade diante de afundamento de tensão de curta duração, né? Basicamente, se trata de um ensaio no qual a tensão da rede ela tem uma queda de curta duração, e o objetivo é ver se o conversor ele permanece conectado na rede ou apresenta alguma saída, algum problema. Então, aqui o objetivo da minha apresentação não é focar muito nos resultados, né, mas a gente fez esse tipo de evento no barramento 12, que é o barramento justamente que caracteriza a conexão dos dois sistemas, o sistema que está rodando na CPU e o sistema que está rodando na FPGA, tanto para eventos do tipo monofásico, como mostra aqui na figura, na qual podemos ver as tensões na parte superior e as correntes injetadas pelo DFIG na parte inferior, quanto para sistemas de tipo trifásico, vendo que nos dois casos permaneceu conectado na rede conforme esperado. Bom, já para finalizar, a segunda linha de pesquisa que eu queria mencionar é uma linha relacionada com sistema microredes com múltiplos recursos energéticos distribuídos. É um projeto que estamos começando agora. Se trata do seguinte, se trata de, aproveitando a nossa capacidade de multifio, testar no mesmo sistema vários recursos, vários DERs pertencentes a uma microrede. Então, aqui nesta figura, vemos que na parte superior seria o sistema digital, né? Temos uma rede equivalente, uma impedância equivalente e aqui representativamente um ponto de conexão com a rede, né? Que pode ser ligado ou desligado para permitir a operação tanto isolada quanto conectada na rede da microrede. E aqui os diferentes recursos, eles interagem com equipamento real sobre teste. Então, por exemplo, podemos estar falando aqui de um sistema de geração fotovoltaica, um sistema de armazenamento distribuído e um sistema de geração eólica. E utilizando os recursos que eu já apresentei para vocês anteriormente, podemos criar esse cenário no qual os três equipamentos em tempo real interagem com o sistema simulado e podemos avaliar o desempenho de estruturas avançadas de controle. Então, aqui, por exemplo, nesse projeto que a gente está pensando,
estamos executando, desculpe, existe um microcontrolador que ele faz um controle secundário dos diferentes hardware, dos diferentes componentes, e podemos avaliar assim de uma forma bem complexa a operação do sistema. Bom, já como considerações finais, acreditamos, a equipe do Laboratório Smart Grid do CPO acredita que para uma correta integração dessas tecnologias é necessário investir recursos em treinamento e infraestrutura, porque as oportunidades são muitas, mas as dificuldades também são bastantes. E o objetivo final desse laboratório, principalmente dessa bancada Multi-Power Hardware in the Loop, é a de garantir que os requisitos de segurança, qualidade de energia e eficiência continuem sendo mantidos em sistemas com maior penetração de recursos energéticos distribuídos. Então, acho que esta figura aqui resume bem minha apresentação, né? Nossa bancada multifio, ela é a combinação de novos testes, novos métodos de ensaio, sistemas avançados de computação, componentes de alto desempenho, e que permite ao CPO oferecer serviços de pesquisa ou serviços especializados de ensaio. Bom, isso aqui seriam as referências utilizadas para o trabalho. Esqueci de colocar meu contato, mas a Marcela tem o contato, e um prazer fazer parte aqui dessa apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Oscar. Excelente apresentação. Eu sou suspeita para falar, porque eu acompanhei esse projeto desde que se começou a falar da possibilidade de integrar um simulador de tempo real. Então, não vejo a hora do laboratório estar operando totalmente. Eu não sei se o Zé Eduardo nos ouve nesse momento. Se ele estiver ouvindo, ativar a câmera e dizer isso. Maravilha. Bom, gente, eu tenho algumas perguntas. Eu vou começar com uma sobre o tema de PMUs, para seguir a ordem das apresentações. Quem pergunta é o Alfredo do Chile, Zé. Ele pergunta o seguinte: existe no Brasil algum sistema SIPS, System Integrity Protection Scheme, baseado em PMUs? Sendo assim, né? Se o CIPS foi testado com simulação em tempo real da Opal, que você saiba, e o que vocês podem comentar a respeito do modelo, né, dos testes e os resultados. Ótima pergunta. Aproveitando, na minha apresentação, eu não falei disso, mas uma possibilidade de aplicação de PMUs são nos esquemas de controle de segurança, sim, mas, até onde vai meu conhecimento, isso está em estudo ainda, do ponto de vista de offline, ou seja, ainda está se estudando, ou seja, ainda não há, até onde vai meu conhecimento, uma simulação, estudos em tempo real desse tipo de esquema, mas já há estudos visando a aplicação de esquema de controle de segurança usando PMUs no sistema elétrico brasileiro. É o que eu posso dizer a respeito. Obrigado. Legal, maravilha. Uma outra pergunta, eu tenho, na verdade, uma pergunta em relação ao CEPEL em geral, né? A prestação de serviços é uma das atividades fim do CEPEL, ou o foco são ensaios voltados ao grupo Eletrobras somente? Talvez seja um pouco direcionado aí, Oscar, não sei, algum interesse nessa nova estrutura de testes, né, desse laboratório, se você poderia ser usado para finalidades fora do grupo Eletrobras. Com certeza. Ao contrário, não é exclusivamente para o grupo Eletrobras, né? O objetivo mesmo é atender o mercado e todos os stakeholders interessados, sejam eles fabricante, concessionária, ou a própria Eletrobras e suas subsidiárias, né? Mas a resposta seria assim: nesse modelo, o objetivo é ter um foco no mercado e se adequar também às demandas atuais e futuras. Maravilha. Obrigada, Oscar. Uma outra dúvida?
Pode falar, gente. Você ia falar alguma coisa? Não. Uma outra pergunta. Uma dúvida que tenho é que tanto se vê prejudicada a leitura do PMU com menos de um ciclo no caso de problemas de qualidade de energia elétrica. Acho que a pergunta quer entender qual é o impacto de uma baixa resolução temporal das PMUs em relação às medições e análises de qualidade de energia. Que você falou, né, Zé, aí das PMUs mais rápidas. Então, assim, quais são as desvantagens, né, para a aplicação de qualidade de energia de usar PMUs padrão? Perfeito. Os fenômenos de qualidade de energia mais lentos, ou seja, que não requerem que você tenha que medir sinais dentro de um ciclo, eles poderiam ser, na minha opinião, muito bem medidos pelas PMUs. Agora, no momento em que você quer olhar dentro do ciclo, por exemplo, harmônicos ou interharmônicos ou outras, digamos assim, ocorrências que não são fenômenos mais lentos, então aí a PMU, pela própria definição dela, as PMUs tradicionais, elas deixam de ser eficientes. E aí, hoje em dia, para a detecção desse tipo de evento, você pode recorrer ou a registradores de perturbações, como eu falei, eles são sob demanda, então não possuem lacunas, ou medidores de qualidade de energia, que são medidores especializados, muito bons, mas que também não têm um streaming constante, ou seja, eles não proporcionam o tempo todo o sinal para ser, mesmo que seja para ser analisado depois. Então, assim, a ideia do CPOW é tentar cobrir essa lacuna. Por exemplo, você pode ter uma falta, que a gente chama de falta passante, uma falta distante de uma subestação, que provocou alguma variação relativamente significativa, mas que não foi disparado nenhum relé ou nenhum registrador de perturbação, e se você tivesse um tipo de uma PMU mais rápida, ela conseguiria registrar e medir esse evento, como exemplo. Né? Então, finalizando, a PMU tradicional, pela própria definição e concepção, ela só tem fasor, ou seja, ela só consegue ver os fasores, e que já é muito, ou seja, elas já representam muita coisa do setor, do sistema, ou seja, já servem para diversas aplicações, como eu mostrei anteriormente. Obrigado. Maravilha. Eu tenho mais uma pergunta interessante aqui. Entendo que o sistema elétrico brasileiro ele é modelado, existem modelos numa linguagem proprietária, né? A Anarrede, a Anafaz, a Anatem, eu mesma não sei muito bem o que cada um faz, mas são linguagens de modelagem que o próprio CEPEL desenvolveu e que o setor elétrico brasileiro adotou como um padrão, né? Digamos assim. Né? A pergunta é, antes de avaliar sistemas Hardware in the Loop ou Power Hardware in the Loop no simulador, é executado algum procedimento de validação desses modelos elétricos feitos na linguagem do simulador de tempo real, em comparação com esses modelos já feitos nas linguagens utilizadas para estudos elétricos em geral? Vocês sabem disso? Se existe alguma intenção do CEPEL fazer esse comparativo? Se já foi feito algum benchmark comparativo? Enfim, eu entendo a pergunta, por exemplo, no Chile, a gente sempre esbarra no fato de que a rede elétrica chilena está toda modelada em DigSilent, tem quem chama de DigSilent. Então, essa transposição para o mundo do tempo real sempre exige que a parte do modelo que estiver sendo estudado em tempo real seja provada uma equivalência entre o modelo no DigSilent e o modelo na ferramenta em tempo real. Isso já foi abordado pelo CEPEL? Vocês têm ideia de como isso é feito aqui no Brasil? Bom, eu posso responder? Por favor. Bom, aí a resposta a essa pergunta está atrelada
aos fenômenos dinâmicos de interesse, né? Quando se tratam de fenômenos mais lentos, aí é que é muito relevante, por exemplo, o tipo eletromecânico, aí é que é muito relevante a representação do sistema como um todo, apesar de que, claro, existem estudos e abordagens representativas, né, de forma de criar modelos equivalentes, mas utilizando a abordagem da Ana Regi, seria necessário representar o sistema como um todo, que até agora o nosso laboratório ainda não entrou nesse tipo de abordagem, né? É bom mencionar que isso pode ser feito, isso já foi motivo de discussões junto com o OpenRT, porque os modelos utilizados, os modelos que integram o eFacer Sim, eles conseguiriam, de alguma forma, também representar um modelo elétrico brasileiro, porém, ainda não existe essa equivalência, né, entre um modelo e outro, mas se fosse de interesse do setor, poderia ser feito um trabalho nessa linha. No nosso caso, o trabalho que a gente tem feito até agora está mais focado no espectro eletromagnético. E nesse cenário, você meio que desconsidera aqueles fenômenos dinâmicos mais lentos, né? Então, aí não é necessário ter uma representação completa do sistema elétrico brasileiro. Mas a Marcela falou muito bem que o CPO, ele é o responsável por essas ferramentas proprietárias, né? Então, existe muita facilidade para fazer aquelas comparações de benchmark, né? Então, ainda não identificamos esse interesse real do mercado, mas caso exista, estamos aí de braços abertos para atender aí esse requisito. Muito bem. A gente tem mais 3 minutinhos, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pergunta minha, que eu tenho essa curiosidade. E eu acho que eu nunca perguntei para vocês, por incrível que pareça. O CEPEL tem algum projeto voltado para estudos de cybersecurity? Né? E esse laboratório de Smart Grids, que é onde a gente, né, esperaria que talvez fosse um ambiente propício, se isso existe alguma conversa de numa fase mais adiante e que tipo de tecnologia vocês pensam em utilizar, enfim, se isso é um tema e o que vocês podem comentar sobre o assunto, que é um tema muito quente, em grande parte dos debates onde a gente fala de redes inteligentes, é falar das vulnerabilidades que elas trazem, né? Então, queria entender como é que o CEPEL, se vocês tiverem informações, o que vocês vêm conversando sobre o assunto. Sim, bom, o nosso projeto laboratório, ele digamos, é um projeto, como eu falei, mais abrangente do que a gente tem neste momento, né? Existe uma área, mencionei uma área voltada para os ensaios de interoperabilidade. Essa área, na verdade, é apenas a etapa número 1 de uma área maior, que é a área de ensaios de sistema de comunicação como um todo. Então, no momento, não temos linhas de pesquisa no tema do cybersecurity, mesmo porque ainda estamos, digamos, engatilhando nessa área. Porém, a gente tem uma série de especificações e já temos uma série de ferramentas de simulação de protocolos. E o objetivo, sim, é abordar esse assunto, né? É um assunto muito relevante, né? Um assunto que realmente pode definir o sucesso ou a falha dos sistemas elétricos inteligentes. Então, digamos, acho que a resposta é que está no radar, mas ainda não estamos com linhas de pesquisa abertas nesse assunto. Muito bem. Bom, serei britânica na nossa sessão em português. Queria aproveitar e agradecer novamente a Oscar e Zé Eduardo pela presença, pelo tempo dedicado a construir e a fazer essa apresentação para nós. Agradecer às pessoas que compareceram à sessão. Ela foi feita em português, especialmente para a gente marcar esse momento em que a UPLAT está abrindo o seu escritório no Brasil. E então estamos muito contentes de trabalhar cada vez mais perto do mercado latino-americano. Então, uma boa noite para todos. Aproveitem, o evento ainda dura até amanhã, às 10 horas da manhã.
Então, aqueles que tiverem interesse, não exceções em chinês, porque eu acho que vai ser difícil entender, mas sigam aí, a gente ainda tem muita coisa interessante pelo resto do dia. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, foi brilhante. Muito obrigado.